Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Black and White TV. Desta vez aqui novamente com a minha convidada habitual, a Marisa. Tudo bem? Conta coisas, amiga. Tudo bem, e obrigado mais uma vez por estar aqui. Tu sabes que eu agradeço sempre um bocadinho que a gente grava os dois, né? Isto é para tu também não te habituares só, não é? Ao inglês, como tu estavas a dizer há pouco. Tens que vir de vez em quando para a tua língua materna e falar destas coisas comigo. Por curioso que pareça, aliás, pronto, eu por acaso continuo sempre a ter alguns problemas a falar inglês, porque apesar de tudo, como disseste bem, não é a minha língua mãe, não é? E eu, pronto, eu tento ignorar porque, pronto, mesmo que fosse falar português, ou como às vezes falo contigo, também podia acontecer na mesma, e a tentativa, aliás, o que tudo isto tem de bom é sempre eu tentar puxar pela cabeça e melhorar essas cenas. Mas isso acontece até com os meus vídeos também. Eu quando coisa também às vezes ia falar a minha língua, entendes? Não é nada por aí além. Pois, mas pronto, agora quando estávamos a começar eu já estava a pensar, portanto, por exemplo, a maneira de começar, já estava mesmo do... não sei. Tens que te habituar outra vez. Mas pronto, não interessa, já estamos aqui a fugir ao... Já arrancámos, é o importante. Acho que hoje é o 16º ou 15º, não tenho certeza, mas pronto. É isso. Esta semana a Marisa tinha-me enviado uns vídeos que eu, pronto, apesar de não termos falado nessa altura, eu percebi imediatamente que era um tópico fixe de se falar, devia ser por isso que me estavas a enviar, e pronto, acho que vamos abordar isso, não é? Exatamente, vamos abordar isso não só porque é o que se fala na atualidade, mas também porque eu também já passei por algo idêntico há uns meses atrás, não é? Mas desta vez nós estamos a ver nas notícias, a gente viu aquele casal, eu já não recordo os nomes, mas nós vimos um casal, não é? A viver numa tenda em Carcavelos. Os dois a trabalhar, os dois trabalham. Pois, o que choca mais é isso. Ou seja... Não percebi. O que choca mais é isso, eles estão os dois a trabalhar. Isto é assustador, eu estou já a dizer para alguém que está sozinha, isto é assustador, porque claro. tu podes pensar, ok, pronto, é só um ordenado, eu passo por algumas dificuldades que as outras pessoas não passam, não é? Eu tenho 2 filhos, eu cuido dos meus filhos sozinha, portanto, eu sou capaz de estar a passar por dificuldades porque, pronto, estou sozinha, não é? A gente arranja logo uma desculpa para nós. Diferenciamos logo dos outros, a gente acha que só a nós é que acontecem estas coisas, e depois a gente vê na televisão 2 pessoas adultas sem filhos na rua. E os dois trabalham. E a gente tem que pôr a mão na testa e perguntar se isto é normal. Porque não é. Porque no mínimo tu devias ter as condições básicas de vida, não é? Claro. Mas não tens. E a gente tem que se questionar aqui, afinal, o que é que está a falhar? É óbvio o que é que está a falhar, o sistema está a falhar, não é? Ele sempre falhou. Entendo que eu acho que o povo pode pensar até que isto é uma coisa da atualidade. Eu, na minha vivência, digo o sistema nunca funcionou. Lógico. Mas pronto, desde aquele bichinho que a gente sabe, não é? As coisas foram piorando significativamente. E aliás, houveram pessoas que nos avisaram desde o início que tudo isto ia acontecer. Sim. Só que, pronto, as coisas não acontecem todas de uma vez, mas de facto o primeiro tropeção aconteceu aí, e logo a partir daí foi fácil entender que isto vinha tudo aí, que a economia ia piorar e que íamos todos por aí abaixo. E pronto, agora é o reflexo de tudo isso, está à vista, man. Pronto, para nós, não é? Para os que ainda têm sorte de ter casa ou qualquer tipo de apoio,
pronto, de não estar na rua ou nestas condições extremas. Por exemplo, este casal é tão absurdo, um casal a trabalhar. Portanto, e por acaso é curioso, e devíamos falar também disto, porque as condições, aliás, pronto, a situação que os levou à rua é uma cena que se está a passar com o meio da pessoal, e isto é absurdo, que é os senhorios, de repente acabou o contrato, eles aumentaram bem a renda e não querem saber, eles já lá estão à buena, andor. Isto está com as pessoas. Independentemente, não é? Porque eu quando chego a Lisboa, quando eu me separei, em 2017, já na altura, eu sozinha também já não conseguia uma casa que eu conseguisse pagar, com um ordenado mínimo. Claro. Entendes? O problema já estava aí. Era muito difícil tu arranjares, não é? O ordenado mínimo naquela altura, estávamos a falar de 600 euros, e as casas rondavam todas os 400, 500 euros, ou seja, claro, com aquilo que conseguia era impensável. Claro. Entendes? E eu ouvi isto muitas vezes. Tens que arranjar alguém. Yeah. Eu ouvi isto muitas vezes. Eu acho que ouvi isto demasiadas vezes. Entendo que o mal dos meus problemas não era eu receber o ordenado mínimo, né? Não era eu, como muitos outros portugueses, né? O meu mal era eu não ter ninguém que me ajudasse a pagar a renda. O problema estava resolvido aí. Mas agora tu vês, porque isso depois foi sempre, não é? Foi sempre subindo, e passámos de rendas de 400 euros para 600 e de 600 para 900, muito rápido. Foi algo que aquilo foi sempre a bombar. Eu já não sei muito bem se são os inquilinos, os proprietários que são gananciosos, se no fundo eles querem também. Entendo, porque está tudo caro à tua volta, não é só as rendas da casa. Yeah. A comida está cara, a luz está cara, o gás está caro, está tudo caro. É um facto. Yeah. Está tudo muito acima daquilo que tu podes pagar, não é? Porque o ordenado mínimo continua aos 700, estamos a falar de 760 euros. Yeah. Portanto, a miséria que te pagam não chega para tu acompanhar estas coisas todas. Aliás, quem tiver que usar carro para ir para o trabalho está na merda, que gasolina, entendes? Mas quem vai de transporte está na merda igual, porque o passo também não é barato. E se calhar apanhas mais vezes as greves do que propriamente comboio para ir trabalhar. Portanto, fica difícil mesmo. Eu acho que a parte disto é mesmo para tornar difícil. Eu às vezes acho que esse é o objetivo, é vamos tornar isto tudo muito difícil. Porque independentemente que a gente esteja a ver os senhorios a aumentarem rendas, nós também não vemos ninguém a travar isso. Yeah. Mas ao ponto de chegar um casal na rua, não é? A ir para a rua. E eles disseram bem, nenhuma das instituições sequer nos deu resposta. Vamos ver. Há uns meses atrás eu passei pelo mesmo processo do que eles. Yeah. Todas as instituições que eu contatei, até ao dia de hoje, nenhuma me respondeu. E eu estava sozinha com 2 crianças. Né? Portanto, ainda por cima estamos a falar de 2 pessoas que têm um ordenado. Entendo que se calhar nunca lhes vão responder. Se eles me responderem daqui a 1 ano ou 2, eu depois volto aqui para dizer. Mas quando eles responderem, eu também se calhar mando-os para um sítio feio. Que eu acho que no fundo eu já sabia, né? No fundo eu já sabia que aquilo não era o caminho. Infelizmente, pelo aquilo que eu já vivi, eu já sabia que dali não vinha ajuda nenhuma, né? E as pessoas acabam muito por dizer, mas isso é porque a tua infância não foi boa, foi uma experiência má naquela altura, as coisas eram assim, assado, agora é tudo diferente. Não é diferente. Não servem a ninguém. Eles estão lá apenas, eu acho que o coletivo vai ter que engolir esta, né? Que a gente tem um sistema que não nos serve de qualquer forma. E que também não tem qualquer interesse na gente. É azar o vosso.
sobrevivam. Mas isso É muito assim. é uma coisa que está cada vez mais na cara de toda a gente. Só não vê quem não quer. Eu acho que sim, assim. é óbvio. É óbvio que sim. Eu acho que as pessoas enganaram-se muito com a parte do o sistema serve uns e não serve os outros. Mas as pessoas enganam-se elas próprias, né? Porque aí a gente volta outra vez à parte. Olha, eu há pouco tempo partilhei uma cena nas redes sociais que dizia mesmo que é simples assim. A gente pode culpar o opressor, né? Mas tu não podes culpar o opressor quando a maioria concorda em ser escravo. Sem dúvida. E a verdade é esta. E principalmente, e tu dizes que as coisas pioraram depois do Covid-19. Claro que pioraram, porque a gente remeteu-se ao silêncio. Não é? A gente comeu e calou. Mas o povo português está habituado a fazer revolução com cravos, né? Vamos levar as florzinhas. Mas atenção que isso vem aí outra vez. Mas pronto, continua, amigo. Eu não percebi o que tu disseste. Estava só a dizer, atenção que isso vem aí outra vez. Mas justamente porque nos temos mostrado tão submissos. Exatamente. Não, man, é mesmo assim. Nós sempre fomos submissos. Eu estava a dizer, a gente faz revolução com florzinhas. Onde é que isto já se viu? Eu também não é preciso a gente ir para, não é preciso ir para a violência entre aspas. Porque, tu sabes que a minha opinião depois também passa, se calhar eu sou um pouco extremista, né? Mas eu também vivi no extremo. Portanto, vamos pela nossa voz. Não é tão mais fácil a gente começar a usar a nossa voz, mais uma vez? Lógico, é. E como eles disseram e fizeram muito bem, porque independentemente que a televisão agora e as notícias esteja tudo muito... As coisas que passam, se calhar já só passam aquilo que eles querem, eles vão passando na mesma algumas coisas. Igual como a gente viu este casal, né? E a gente ouviu-os a falar, e a gente ouviu aquilo que eles disseram. A gente também tem que começar a falar. Claro. Claro que sim. Independentemente de qual seja a razão, porque hoje em dia, independentemente daquilo que te leve eu nem sei como chamar isso, porque assim, tanta gente, pronto, a gente viu que, ok, foi o senhorio aumentou-lhes a renda, mas a gente já viu outras pessoas na rua por outras razões e não se justifica nos dias de hoje. Mas já agora... Nos dias de hoje não justifica uma pessoa acabar no meio da rua. Claro. Quando nós temos casa para aqueles que vêm de fora, não se justifica. Mas claro, mas sabes, outra coisa que eu, já agora é uma coisa que me tem incomodado, porque eu penso muitas vezes nisso e também não percebo o que é que se passa na cabeça daqueles senhorios, porque assim, tudo bem, nesta altura estão a pensar que não me interessa, eu neste momento estou a precisar de mais dinheiro e é isso que eu vou fazer, tudo bem, mas é quase certinho, nós sabemos o que é que vem aí. Ou seja, eles aumentam imensas rendas e depois quem quer que consiga alugar não vai lá ficar por muito tempo e vão ficar rendas por pagar e todas essas cenas. Sim. Portanto, não entendo. Vocês querem uma casa vazia? Eu estou a falar para os senhorios. Querem uma casa vazia ou que não há pessoas que consigam pagar? Por exemplo, no caso deste casal... pronto, pagavam e tanto é que foram até ao fim de um contrato e ficaram agarrados ao... isto não se faz, mano. É triste. Não se faz. É assim, como eu te digo, as pessoas estão a olhar para o umbigo delas já há algum tempo que elas só estão a olhar para o umbigo delas, mais nada. E a verdade é que isto também é muito controverso, esta parte das casas, de quem as aluga e entendes? Porque a gente muitas vezes ouve isso, a casa é minha, eu ponho o preço que eu quiser, quem quiser quer, quem não quiser não quer, tipo. Pois, exatamente, Agora, é assim, a consciência, né? Porque a gente apela à consciência das pessoas, entendam? É isso que a gente apela. Não é,
ok, tenho que baixar as rendas porque sim, mas é a consciência. Nós estamos num país onde a maior parte das pessoas recebe o ordenado mínimo. Exatamente. Se uma pessoa recebe 700 euros ou 760 euros do ordenado, como é que ela vai pagar uma renda de 800? E atenção, já agora... Mesmo que seja uma renda de 600, entendem? Porque ninguém vive com 160 paus para o mês todo. Deixa-me só enfatizar a situação, porque nós estávamos a falar deste casal, que obviamente passou a ser a cara desta situação, mas atenção que eles vivem na praia, numa pequena, na praia, aquele acampamento é na praia, não é? Eu não tenho ideia, eu não conheço muito bem Carcavelos, mas deve ser. Aquilo não são só eles, aquilo já é uma pequena comunidade. Já é uma comunidade, aquilo já é uma comunidade praticamente. Ali, porque não, pronto, e tomam conta da tenda uns dos outros e percebem, epá, isto é muito triste, mano, o que é isto? É Portugal? Porra, epá, fogo. Mas já não é o primeiro sítio, isto já estava a acontecer no Porto também, até com estrangeiros que estavam a vir para Portugal e depois não conseguiam casas. Pois. Já tinha visto outra notícia no Porto e também estavam a viver, entendes? Debaixo da linha do comboio, de uma ponte. Pois, e atenção, já agora deixa-me falar também de outra coisa. Nem eu nem a Marisa somos xenófobos. Mas existe aqui uma coisa que temos que entender, quer dizer, Portugal está assim e continuamos a mandar vir pessoal de fora. Isto não faz sentido. Mas isso eu também já tinha partilhado a minha opinião sobre isto contigo, não é? Porque outros países da União Europeia já começam a ficar chateados com isto, não é? Porque isto é o ponto de arranque para a União Europeia. Mas também, de certa forma, ninguém impede. Ninguém faz nada, entendes? Portanto, é o que eu te disse. Alguma coisa eles lucram com isto. Não são as pessoas que vêm para cá. Lógico. Não são elas que lucram com isto. Porque algumas delas, elas já se sujeitam a estar sem a família delas, a trabalhar num país em que elas mal falam a língua, a passar por necessidades. Eu acredito que muitas delas também não estavam em melhores condições no país delas, mas depois também não vêm para boas condições. Certamente, mas vejo, E é isto que temos. Então mais vale a gente... não consigo. Se calhar depois já vou dizer coisas mais... vamos passar à frente. Não, mas é de facto muito triste, mas pronto, como tu dizes, vamos passar à frente. E de qualquer das maneiras, já que este episódio também não era para ser enorme, eu gostava de também falar aqui de uma situação, porque já que estamos a falar disto e tem a ver, como tu sabias, e já falámos os dois sobre isto, é um amigo meu que pronto, ele tem um problema com dependências, nomeadamente o álcool. Pronto, eu obviamente revejo-me mais ou menos na situação dele, mas o que acontece é o seguinte: ele, pronto, obviamente tem-se sentido um bocado sozinho, porque a família não lhe tem, isto não estou a mandar culpas para cima de ninguém, atenção, nem estou a dizer nomes, mas pronto, a família tem-se tentado afastar dele, e pronto, ele já esteve em várias situações, agora acabou por ir parar a ajuda-me, a uma associação para fazer reabilitação. Mas aqui a questão é a seguinte: ele ele inicialmente tentou usar o Facebook como tentativa de falar com o pessoal, porque ele afastou-se da zona em que habitava e está a muitos quilómetros daqui e estava simplesmente a fazer a voz dele chegar a quem eu conhecia. E foi assim que ele primeiro começou a usar as redes sociais, nomeadamente o Facebook. Acontece que ele a partir de determinada altura, acho que a viver na rua e agarrado ao álcool, caiu no desespero. Já fazia alguns vídeos mais
a chorar, mas pronto. E eu fiquei pasmado com... Eu entendo o que é que determinadas amizades lhe estavam a dizer, entendo. Mas, algum pessoal ficou um bocado incomodado com isto. Não há que o pessoal ficar incomodado, ele obviamente estava só à procura de uma maneira de se expressar e de procurar que alguém lhe estendesse a mão. Agora, o que se passa é que nos dias de hoje, que está toda a gente a lidar com tanta coisa, o pessoal tem uma tolerância muito menor para levar os problemas de outros. Estás a ver? E isto faz-me lembrar um bocadinho quando foi a fase de Covid. Há bocado estava-te a dizer a ti, por causa de teres dito a palavra e agora disse eu. Mas pronto, faz-me lembrar que nessa altura o pessoal também às vezes queixava-se disto e daquilo, ou fazia partilhas, e havia outros que já estavam tão irritados com tudo aquilo. Epá, para com isso. Mas pronto, basicamente é o que se passa. Ele, felizmente, agora, pronto, é como eu estava a dizer, está numa associação, está a receber apoio e vamos lá ver se ele continua. Eu estou a falar desta situação sem autorização dele, mas calculo que não se importe, nem sequer estou a dizer nomes, nem vou dizer, mas pronto, é o que é, man. Eu acho que situações destas, pessoal que lida com adições, é uma situação bem complicada e numa altura, que é a altura que ele está a atravessar agora. E atenção que eu não estou a culpar ninguém, mas pronto, que eu lembro-me quando estive internado, eu ter uma visita mensal que tivesse uma hora com alguém, era uma prenda mesmo, e eu nem quero imaginar haver este desespero, ou seja, dele para ter contacto com alguém, ter que estar a fazer uploads de vídeos no YouTube e depois o feedback que tem é basicamente para com isso. Assim, no fundo ele não estava a fazer aqueles vídeos para ter algum tipo de das pessoas só irem para ali tipo para ter boca com ele, não é? Ou fazerem algum tipo de ou validarem algo. Ele estava a fazer aqueles vídeos como um pedido de ajuda. Obviamente, yeah. é isso que é preciso. E isto incomoda os outros, porquê, Ruben? Porquê é que isto incomoda os outros? Porquê é que isto sempre incomodou os outros? O tu, de certa forma, usares a tua voz para aquilo que seja, né? Seja para trazer a verdade de uma situação, seja para falar da situação que estás a passar, não importa. Assim que tu usas a tua voz, os outros ficam incomodados porque eles já não conseguem fazer. Porque eles gostavam de fazer e não conseguem. Mas incomoda mais o facto de tu estares a dizer que estás a passar, e isto, como eu disse, não é? Eu ainda recentemente passei por algo semelhante. Pois. Não é? Eu ia ficando na rua com os meus filhos. Quando tu expões este tipo de situações, que coisa que eu não fiz, mas quando tu expões este tipo de situação, tu não estás só a expor-te a ti e a tua vida. Tu estás a expor a merda toda que te rodeia, porque é merda, verdade. Não é mais do que isso. Porque quando tu vês alguém que tem necessidade de ir para as redes sociais pedir ajuda, é porque a família já lhe está a virar costas. Lógico. Independentemente daquilo que eles digam, porque tem problemas de álcool, ou tem problemas de droga, ou tem problemas daquilo que tiver. Não é? À partida podemos estar até a falar de uma pessoa que tem problemas, mas é família, não é? Se a família decide virar costas, é responsabilidade deles também. Claro. Podemos estar a falar de uma pessoa que não está capaz de cuidar dela, seja a nível psicológico, seja a nível emocional. Simples assim. Eu por acaso, eu vi isto muitas vezes, não é? Eu tenho disso na minha família. Eu tenho pessoas na minha família que cuidaram dos filhos toxicodependentes a vida toda. Uhum. Né?
Yeah. Não viraram costas, não deixaram aquelas pessoas na rua. Yeah. Passaram uma vida inteira a lutar ao lado deles. Aliás, nem só na minha família. Eu tive um amigo meu, que infelizmente faleceu há pouco tempo, com o mesmo problema, né? E o pai dele sempre esteve com ele sempre esteve ali. E, foram anos a lutar contra aquilo. Yeah. Mas estiveram juntos sempre. Portanto, a gente não pode dizer que a culpa é do álcool, da droga, daquilo que seja. Claro. Quando a tua família tem bases, quando há laços fortes, eles ficam unidos, não importa o quê. Concordo. Exato. E quando tu vês alguém aí para as redes sociais e dizer que está a passar X e Y e que não tem ajuda, Yeah. o que fica exposto é aquilo que está à volta. Claro, é verdade. Exatamente quando tu vês também estas pessoas na televisão a dizerem que estão na rua, o que fica exposto é aquilo que está à volta. É um sistema que é podre. Simples assim. Yeah. E é por isso que os outros ficam indignados quando tu levantas a tua voz. E tu dizes a verdade. E tu expões a verdade. E eles tentam culpar, tu vês isso todos os dias. Tu vês isto, ainda há pouco tempo saiu a notícia de uma avó que estava a despejar o neto e os bisnetos de uma casa também. A primeira coisa que tu vês nos comentários, que neto é esse? Se calhar fez algo de uma avó. Pois. Estás a perceber? E isto, sabes o que é que quer dizer? As pessoas também deviam dizer assim, que filha é esta? Que mal é que ela de certeza que fez mal à mãe dela, para a mãe dela deixar na situação que deixou. Yeah. E eu digo logo às pessoas, não fiz mal nenhum, eu apenas não lhes servia. E é exatamente isso que as outras pessoas, quando elas te viram costas, é porque tu não lhes serves para nada. Yeah. Quando as pessoas te pisam e te viram costas, é porque tu não lhes serves para nada, só e apenas. Elas não ganham nada contigo, então azar. Yeah. E infelizmente é essa a realidade de que, e seja família não seja família, porque eu sei. Uhum. Eu sei disso. É exatamente o que leva as outras pessoas a virarem costas muitas vezes, é porque elas não vão ganhar nada contigo. Quanto muito elas têm que te ajudar, têm que te dar, têm que te estender a mão. Então eu não vou tirar de mim para dar ao outro. Atenção. E só que depois, quando há esta coisa, ok, não tenho ajuda, então eu vou procurar deixa-me usar a minha voz, né? Deixa-me eu ir. É sobrevivência, não é? Vou usar aquilo que eu tenho no momento para que alguém me ajude. Yeah. Foi exatamente certeza o que a pessoa pensou. Eu não tenho mais nada, eu vou usar as redes sociais, não tenho mais nada a perder e não, é mesmo assim. Yeah. Só que isso depois, né, vem sempre o questionamento. Depois as outras pessoas começam a questionar, então e a família? Então e os amigos? Então, em que círculo, em que meio é que tu estás? Eu também me fizeram as mesmas perguntas. Yeah. E o engraçado, depois há uma mudança radical na tua vida quando tu depois, eu ainda estou no meu processo, né? Eu ainda me estou a levantar, então foi grande. A gente muda completamente, a nossa consciência muda tudo, a nossa perspectiva do mundo muda radicalmente. Claro. E tu já não consegues mais olhar para as pessoas, independentemente de coisa, tu já não consegues mais olhar para as pessoas como tu olhavas. Aquilo é radical mesmo, não é preciso haver o questionamento da parte dos outros. Tu próprio chegas a essa realidade de ok, tudo aquilo que eu tenho à minha volta é inútil. Entendes? Epá, de uma forma ou de outra, eu não consigo sequer pensar o porquê que leva outra pessoa a ficar indignada quando vê alguém a usar a sua voz, seja para aquilo que for. Isto é a nossa maior arma. Sim, eu acho. E eu acho que a gente já ficou, eu acho que a gente já não está habituado. Quer dizer, eu não posso dizer isso. A nossa geração cresceu, até a música tinha um impacto social bem grande.
Como é que a gente perdeu isso? Mas sem dúvida, não sei se tu tens percebido, temos sido reeducados a cada vez falar menos. Não sei porquê, é uma cena. E até, aliás, até as gerações, não é, que agora estão a aparecer, tipo, qualquer coisa que se diga com que eles não concordem ou os ofende, ou pá, é muito difícil para mim decifrar tudo isto, né? Enfim. Eu já tinha dito isto também, agora a gente até vê, há coisas que não se dizem. Não se diz, meu. Mas o que é que não se diz? O que é que não se diz? A gente cresceu num ambiente completamente diferente, aliás. Eu acho que tu tinhas humoristas que falavam tudo e mais alguma coisa na televisão. Tudo. Eu não fui habituada a esta censura. Não fui. De todo. Eu também não estou habituada a não questionar merda. Eu questiono tudo. Eu às vezes até faço a pergunta 2 vezes, só para ver se a resposta é diferente. Entendes? Eu não consigo entender como é que isto se perde, como é que a gente se perde desta forma. Até digo assim, até eu na minha experiência tive que ouvir, ver e engolir sapos que tu não imaginas. E tive que o fazer. Portanto, a mim custa-me tanto alguém agora de repente sentir-se ofendido com. Pronto, não vou estar a. Mas pronto, é muito triste, não sei onde é que vamos parar. Mas tu vês uma geração que se ofende com muito, fala muito pouco, usa a voz ou está a usá-la de forma que consigo ouvir. Não estou a ouvir nada, entendes? É muito assim, eu não os consigo ouvir. Ok. Talvez os tempos tenham mudado, que a gente tivesse mudado e tivesse mudado para melhor, só que isto não está a acontecer. Não está a acontecer isso. Nós não estamos a mudar para melhor, nós estamos cada vez piores. Mas às tantas eu também não culpo a geração mais nova. Eu às vezes até culpo mais a nossa geração. Porque é como eu digo, nós crescemos com coisas bastante diferentes, né? Onde se podia tudo. Quase tudo, né? Não havia ofendidos, não havia. Nós tínhamos, como eu disse, a mesma parte da música, nós tínhamos. A música tinha um impacto social bem grande, era usada mesmo também para isso, entendes? E agora tu pouco ou nada vês disso. Mas mesmo as pessoas da nossa idade, submissas. Yeah. Completamente submissas. Isso faz-me muita confusão. Muita. Mas olha, são os tempos de hoje em dia. Queres começar a fazer um resumo? O resumo, a gente pode fazer o resumo, já. O resumo, eu nem sei como é que eu resumo esta merda. Que é muito assim. É medonho. É medonho a gente ver estas coisas na televisão, mas não é só na televisão. Eu acho que isto vai ser uma realidade para muitos de nós. E como as pessoas conseguem perceber, não se trata de pessoas que não têm ordenado, né? Não se trata de pessoas que estão a passar dificuldades financeiras ou o que quer que seja, são pessoas que trabalham e que já têm este tipo de dificuldades, e mesmo aquelas que de certa forma estão a passar por algum tipo de dificuldade financeira, porque pode acontecer, que estejam sem trabalho, que estejam, o que quer que tenha acontecido na vida delas que as leve a uma situação menos boa, não se justifica alguém ficar na rua nos dias de hoje. Portanto, eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência. Resumindo isto tudo, não importa, não é, que tu não tenhas dificuldades financeiras, que estejas a trabalhar, podes ir parar à rua na mesma, não é? É isto que a gente tira daqui. 2 pessoas
sem filhos, sem nada, os dois a ganharem ordenado na rua. Eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência. Agora, imagina aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, seja por questões de saúde ou não, que podem ficar em situações iguais. Claro. Na rua, que não se justifica. Nos dias de hoje não justifica ninguém estar na rua. Eu acho que não há justificação para isto. Quando a gente tem bairros sociais, tem casas que estão vazias, não há uma justificação para estas pessoas estarem a viver nestas condições. Concordo. E o problema aqui é que a gente tem que começar a pensar, se aquelas duas pessoas trabalham e elas estão na mesma situação, o que é que nos impede a nós de não ficarmos na mesma situação que elas? Absolutamente. Porque a maior parte tem até que começar a refletir quais são as bases que têm a nível familiar, porque podem não poder contar com isso, não é? E não começar, e de certa forma também pôr a mão na consciência quando nós vemos o vizinho, não é, a pedir ajuda, seja para aquilo que for, da forma que for, e em vez de, se não puderem ajudar, remetam-se à vossa insignificância, né? Isto é como na caixa de supermercado, quando perguntam, quer ajudar para o banco alimentar, tu dizes sim ou não. Não ficas lá a contestar a coisa. Lógico. Yeah. Não, ninguém faz isso. Então nas redes sociais a gente também faz a mesma coisa. Ou ajuda ou não ajuda. Ninguém precisa de ir para lá espalhar ranço para os outros. Até porque a gente, mais uma vez eu digo, que a única razão porque isso incomoda os outros é porque eles gostavam de ter a mesma coragem. Porque não é qualquer pessoa que vai para as redes sociais dar a cara, pedir ajuda e se mostrar vulnerável naquela situação. Te garanto. Sim, é preciso um bocado de coragem, sem dúvida. Exatamente. Portanto, eu acabei de dizer, eu não fiz. Yeah. Nada me impedia. Não fizeste, mas eu lembro-me de ter falado contigo agora há pouco tempo e tu me dizes, eu também não sei se chegando a uma situação extrema o que é que eu faria. Quando a gente estava a falar da situação de rapaz. Sim. Yeah. E aliás, até porque eu tenho que olhar, assim, eu às vezes acho que a maior parte das pessoas também chegou a dizer, né, como é que tu conseguiste manter, né, o psicológico, o emocional, tudo estável. A verdade é que a vida já me fez assim, né? Eu já passei muito até chegar aqui a este lado e eu tinha os meus filhos comigo. Tu tens que me manter racional, tu tens que me manter estável, não é? Eu tinha uma certeza ali, eu não ia perder os meus filhos, né? Isso eu tinha certeza. O resto eu não tinha certeza de nada. E a ajuda acabou por chegar de pessoas que eu nem esperava, entendes? Mas mais uma vez, eu não expus a minha situação nas redes sociais, mas aquelas pessoas chegam até mim através das redes sociais. E através dos vídeos que eu fazia para o YouTube. E apenas porque eu disse que ia pausar os meus vídeos. Mas eu podia ter escolhido não dizer o porquê que eu ia pausar os vídeos quando me perguntaram. Claro. E de certa forma eu decidi dizer o que é que estava a acontecer. Portanto, mais uma vez, a nossa voz é usada, né? É isto, ou falas, ou dizes as coisas como elas são, ou então, eu nem imagino sequer o que é que iria ser para a frente, né? Eu não imagino. Claro, foi exatamente isso que a gente tinha falado. Mas a importância da gente falar, a importância da gente dizer as coisas. E se as outras pessoas dizem, não exponham, não. Caguem nisso. Exponham sim, falem sim. A gente tem que aprender a usar a nossa voz, mais uma vez. Sim. Começar a usar isso com mais frequência, que é para ver se não perdem o hábito. Uma coisa é o facto de estar a sofrer em silêncio, não vai levar a lado nenhum. A gente vê tanta coisa nas redes sociais, tantos pedidos de ajuda. Claro.
para instituições, de animais, de coisas, de tudo e mais alguma coisa, porque é que eu não posso usar as redes sociais para pedir ajuda quando eu preciso de ajuda, como indivíduo? Sem dúvida. Né? Claro que sim. Simples assim. E mesmo que não seja para pedir ajuda, mesmo que seja para partilhar a minha opinião sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o que é que seja. Porque não? Yeah. Eu acho que a gente tem que se habituar. A gente tem que se habituar a usar a nossa voz. E a ver se a gente não fica caladinhos mais uma vez e submissos. Absolutamente. Mas pronto, olha, então antes de mais nada, já agora, eu amanhã vou gravar um episódio com o. Ajuda-me. Com o Dear Sarge, que é um militar americano super engraçado, que está super ativo no Rumble. E pronto, amanhã vou gravar isso live aqui no YouTube. Se o pessoal quiser se juntar à festa, agradeço. E depois as cenas do costume, não se esqueçam de visitar o perfil da Marisa. Não se esqueçam de deixar o comentário, like no vídeo e vemos na próxima. Tchau!